Galera, é o seguinte, não é segredo pra ninguém que a Sony, na sexta geração de consoles, conquistou uma legião de fãs muito além do esperado com o PlayStation 2, tornando ele um sucesso comercial absoluto e conseguindo abordar jogadores de diversos tipos. Essa variedade na abordagem pode ser facilmente explicada pela vasta biblioteca do console, que tem jogos de diversos gêneros deixando muitas opções disponíveis para quem quiser jogar, e dessa forma, sendo um fator decisivo na hora de pensar se vale ou não a pena comprar. Mas o fato é que ele também foi um console dito como mais fraco perto dos seus principais concorrentes, que eram o Nintendo GameCube e o Xbox da Microsoft. E isso é uma verdade. Comparativamente falando, os jogos tinham um desempenho ou uma qualidade superior nos outros dois consoles, e não tem como a gente negar isso. Só que também foi nessa geração que a empresa conseguiu usar o melhor dos seus estúdios através de suas exclusividades, por depender muito mais da criatividade dos desenvolvedores para a produção dos jogos do que necessariamente do poder do PlayStation 2. Porque no final das contas a tecnologia de fato tinha evoluído se comparamos com o que tínhamos no PS1, mas ainda não era das melhores. Porém, a premissa já era muito ambiciosa, que buscava se aproximar mais do realismo, e surpreendentemente, aos poucos, com o fim da vida do console se aproximando e então com a chegada de uma nova geração, vemos que alguns estúdios usaram o máximo do PS2 em seus títulos, fazendo eles parecerem com jogos de PS3, ao menos em seu início de geração. E eu não podia deixar de falar sobre esses feitos do console aqui, por isso, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora nós vamos ver quando o PS2 alcançou o PS3. Primeiro convém mencionar que isso aconteceu muito em função de duas polaridades se encontrarem. De um lado tínhamos o PS2 já no fim de sua vida e os desenvolvedores já sabendo como operar por completo o seu hardware e extrair o máximo, e assim poderem utilizar todas as suas técnicas criativas para trazer o melhor resultado possível. E do outro lado, a gente recebeu o PS3, um console bem poderoso de fato, mas que quando chegou, os desenvolvedores precisavam se adaptar a toda a sua tecnologia, além dele não ser dos melhores nem mais amistosos quando o assunto é a programação. Então com isso a gente consegue perceber duas polaridades que se encontram, o fim da vida do PS2 no seu máximo e o PlayStation 3 com dificuldade em engatar no seu início. E esse encontro de polaridades fica muito claro quando olhamos para Black, um título de PS2 que pode facilmente ser comparado a um game de PS3, e eu posso explicar o porquê disso para vocês. Assim como o PS3, o título chegou no ano de 2006, apenas poucos meses antes, e honestamente não consigo encontrar um shooter em primeira pessoa tão bonito visualmente quanto ele na plataforma de sexta geração da Sony. Mas vamos por partes aqui para vocês entenderem tudo. Antes, é importante destacar que Black não se trata de um exclusivo do PlayStation 2, ele também chegou ao primeiro Xbox, só que a qualidade técnica entre as duas versões do game é basicamente a mesma, mas independente disso, a gente já tinha uma ideia do que era uma nova geração naquela época, porque o Xbox 360 já tinha sido lançado no fim de 2005, e a premissa da sétima geração, inicialmente ao menos, era bem clara: apresentar uma iluminação dinâmica nos ambientes, gráficos em alta resolução, uma física aprimorada e melhores expressões faciais para os personagens. Qualquer coisa além disso era lucro. Todo jogo que fosse lançado para o PlayStation 3 precisava ter esses elementos como base. Só que do outro lado desse mesmo cenário, todo jogo que apresentasse algo próximo disso no PlayStation 2 conseguia impressionar, por parecer como algo de nova geração. E isso nos leva a falar do porquê Black ter impressionado tanto e por que ele continua impressionando. O primeiro ponto é de longe a sua física. O jogo tem um sistema de destrutibilidade bem acima da média para o padrão do PS2, onde nos trechos urbanos, por exemplo, diversas estruturas se quebram ou portas podem ser derrubadas. Já nas áreas mais florestais ou algo próximo disso, a física se destaca pela reação dos inimigos ao levarem tiros ou ao se movimentarem. Como não tem muita coisa pra gente poder destruir, a gente acaba prestando mais atenção nesse tipo de detalhe. Eles claramente receberam a aplicação de um nível de inércia, o que não
era um padrão visto em jogos como Call of Duty, por exemplo, que mesmo que ambientado na Segunda Guerra Mundial e lançado também para PlayStation 2 com o mesmo princípio de Black, não impressionava da mesma forma. E ainda sobre esses inimigos, a inteligência artificial deles era um diferencial também. Eles conseguiam se esconder e se movimentar pelos cenários de forma bem realista, tornando o game bem difícil, diga-se de passagem. Qualquer pessoa que jogou Black na época tem uma história triste para contar com relação a isso, porque o game de fato era muito difícil. Só que ainda dá para se impressionar, e é quando falamos sobre a iluminação dele. Aqui, no geral, temos um mapeamento de sombras, que basicamente são as sombras pré-programadas para estarem ali, e não acontecem de forma dinâmica, levando em consideração a fonte de luz do local. E até aí, nada que impressione. Muitos jogos do PS2 fazem isso e colocam as sombras ali apenas com fins estéticos. Mas o que brilha nesse jogo é a capacidade que ele tem de simular um efeito que hoje em dia a gente conhece como luz volumétrica. Os feixes de luz invadem os cenários de forma majestosa, para dizer o mínimo, e não o bastante, conseguem surpreender por aparecer independente do período do dia. Existem cenários noturnos, por exemplo, que a gente consegue ver esses mesmos feixes de luz invadindo os locais, aumentando muito a riqueza de detalhes nesse sentido, porque mesmo que Black apresente cenários bem amplos na maior parte do tempo, representando muito bem os conflitos, ele não perde a riqueza de detalhes. E o contraponto disso aparece com o lançamento do PS3, através de Resistance, que por sinal não é a primeira vez que a gente menciona a saga aqui, particularmente eu gosto muito dela, mas o primeiro game da franquia peca em trazer elementos que Black, um jogo de PlayStation 2, conseguiu trazer melhor e em outros se equiparou. Um bom exemplo disso é a própria iluminação. Em Resistance não vemos tanta veemência nesse elemento porque as sombras em sua maioria não possuem interação com os personagens e muito raramente vemos efeitos que simulem uma luz volumétrica como Black faz, por exemplo. O jogo se concentra em trazer o básico. A física é até boa, porém pode ser facilmente comparado a Black também, onde inclusive o game de PS2 traz até mais destrutibilidade, por incrível que pareça. O que é claro, houveram pontos em que ele se destaca, mas o curioso é como é fácil olhar para o trabalho de texturas em Black e dizer que se não fosse pela alta resolução do título do PlayStation 3, ele o superaria facilmente. Mas nesse caso a gente ainda está falando de um começo de sétima geração, então Resistance era bem aceitável para o padrão do PlayStation 3. O fato é que é surpreendente como Black conseguiu se comparar a um jogo de nova geração. É nesse ponto que eu quero chegar. Só que obviamente isso não parou por aí, e embora os títulos cross-gen não sejam os melhores exemplos de gráficos do fim da vida do PS2, os exclusivos por outro lado exprimiam o máximo do que o console era capaz de fazer, e isso não podia ser diferente com God of War 2, um título de 2007 que foi tão impressionante que com seu anúncio antes de ter sido revelada a plataforma em que ele estava sendo executado, muitos acharam que ele era um jogo de PlayStation 3, e nessa época acredito que lançar para a sexta geração foi a decisão mais inteligente. O PlayStation 3 estava passando por problemas em suas vendas e não fazia sentido lançar uma continuação tão aclamada de uma franquia em um cenário onde poucas pessoas tinham interesse em comprar o console. A Sony ainda precisava se fortalecer na sétima geração. Por isso, God of War 2 chegou ao PlayStation 2, felizmente. E o segundo game bebe muito do que o primeiro jogo proporcionou, mas ainda assim trouxe um salto substancial nos visuais, além de conseguir preparar a gente para o que iríamos encontrar em seu sucessor, que viria pro PlayStation 3. Mas é muita informação, né? Então vamos com calma. God of War 2, assim como o primeiro, fez um trabalho excepcional com sua direção de arte, isso para dizer o mínimo. Boa parte dele conseguir parecer um jogo de PlayStation 3 se deve a ela. Os ambientes normalmente são construídos com mais de um plano, sem a necessidade de fundos pré-renderizados, trazendo na maioria das vezes tudo em 3D, e isso faz com que os cenários fiquem mais densos e a gente consiga assim ter noção de que para além de onde a gente está, existem outras áreas acessíveis. E como se não fosse bastante, mesmo trazendo efeitos de luz e sombra que em boa parte do tempo conseguiam interagir com o personagem, ele traz uma técnica bem parecida com Black para poder simular a luz volumétrica, e para esse jogo ela é ainda mais importante por lidar com uma premissa mais divina, por assim dizer, já que envolve muitos deuses e coisas do tipo. Só que a cereja do bolo aparece mesmo quando a gente percebe como ele evoluiu comparado ao primeiro título e como ele preparou o terreno para o terceiro jogo. Ao olhar para o Titã Atlas, por exemplo, vemos que Kratos é nada mais que uma mera formiga perto do tamanho dele, e isso é passado ao jogador com muita maestria. O Titã tem um tamanho colossal, como é para ser. Já quando olhamos para Cronos no primeiro game, a sensação é de que ele não é tão grande assim. Só que por outro lado, ao
compararmos com os titãs de God of War 3, as semelhanças com o segundo título nesse sentido são mais notórias. E isso também acontece com os cenários. Na hora que estamos chegando aos Cavalos do Tempo, por exemplo, a proporção do ambiente apresentado é absurda. Chegando perto, a gente percebe que tudo pode ser explorado, mas sem esquecer que se trata de um único objeto em um tamanho colossal, algo que também pode ser visto espalhado pelos ambientes de God of War 3 com muito mais intensidade e variedade, é claro, mas aqui a gente já encontra o início do que seria apresentado pra gente na nova geração. E é claro que God of War 3 é um título favorecido pelo hardware de 7ª geração, que além de ser mais poderoso, já estava sendo dominado, principalmente por estúdios que desenvolviam jogos exclusivos, ou seja, é natural que ele seja muito superior, até porque ele saiu no ano de 2010, 3 anos depois de God of War 2, que saiu numa geração anterior. E com tudo o que foi dito, acredito que seja fácil entender porque muitos o confundiam como um jogo disponível para o que era até então o novo console da Sony. E de quebra, tão impressionante quanto isso, é que se olharmos hoje em dia, através de sua versão remasterizada, dá pra dizer que ele envelheceu muito bem. Só que quando se fala em títulos que envelheceram bem, é inegável que Metal Gear Solid 3, para poder atingir esse feito, dá uma aula de como se faz um jogo completo sem esquecer de trazer visuais incríveis. É difícil dizer que ele alcançou os games da 7ª geração, porque em alguns aspectos ele está além disso. E esse ponto não se deve necessariamente ao poder do PS2, mas sim a como o criador da franquia usou esse poder. A ideia agora era trazer Snake, protagonista do game, para a selva. Uma ideia mais do que satisfatória e inovadora, mas que deu um certo trabalho, por ser bem diferente do que a franquia apresentava. O trabalho começou porque a engine do título anterior não comportava a premissa. Em Metal Gear Solid 2, os cenários eram muito menores e demandavam menos detalhes, diferentemente de uma selva, que além de tudo, não tinha superfícies planas, então a mudança de motor gráfico foi mais do que necessária. Depois disso, a ideia então era trazer ele para o PlayStation 3, só que o PS3 seria lançado apenas em 2006, e o game, como vocês bem sabem, saiu em 2004. Com isso, o que tinha sido feito até então teve que ser inserido de alguma forma no PlayStation 2, então o projeto precisou voltar atrás para assim ser comportado no console de 6ª geração da Sony. Metal Gear Solid 3 era um game muito ambicioso e queria deixar o jogador imerso na selva, e conseguiu. De alguma forma, a mente brilhante de Hideo Kojima conseguiu se esgueirar pelas limitações do console da Sony e trouxe uma selva densa e com muita vegetação, tendo física aplicada por cada grama que a gente passe, contando também com diversos relevos na geometria que foram comportados pela nova engine e diversos animais. Com isso, a dificuldade do PS2 então acaba ficando visível nas expressões faciais dos personagens. E nada mais justo, para poder comportar os ambientes que eram incríveis e contavam até com efeitos de luz e sombra, principalmente em suas áreas externas, que eram justamente as áreas que a gente passava a maior parte do tempo, o game precisava reduzir alguma coisa. E por conta disso, as expressões faciais dos personagens eram um tanto limitadas. Então a ideia de Hideo Kojima foi concentrar sua atenção na hora de desenvolver a expressão dos personagens através de seus olhares. Para poder indicar o tipo de sentimento que eles estavam tendo, a câmera, durante as cutscenes que surpreendentemente rodavam em tempo real, tinha muitos closes no rosto desses personagens, para assim dar ênfase nos olhos deles. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas a gente se foca nesse aspecto tão inconscientemente que nem percebe como as demais partes dos rostos desses personagens tá se comportando. Então tudo fica muito claro através do olhar deles. Então não tem muito segredo aqui. Toda a construção dos ambientes, a inteligência artificial dos inimigos que reage de diferentes formas dependendo das suas ações, e até a incrível batalha com The End, que é literalmente um teste de sobrevivência e um dos maiores exemplos do que o jogo quer passar pra gente, conseguem facilmente indicar que Metal Gear Solid 3 é um jogo muito à frente de seu tempo. E diferente dos jogos que a gente já citou nesse vídeo, ele é o mais antigo e acabou sendo o que melhor envelheceu. E fica uma curiosidade, o game recebeu uma versão pro Nintendo 3DS também, que é um console portátil, mas que saiu muito depois do PlayStation 2. Lá, ele inclusive conta com menos detalhes do que a versão original dele, surpreendentemente. Nesse caso, é fácil destacar a vegetação, por exemplo, que aparece em maior densidade no console da Sony, sendo então mais uma demonstração de como o PS2, quando era bem usado, era um console incrível.
E galera, esses foram apenas alguns títulos que impressionaram no PlayStation 2, mas eu tenho certeza que existem muitos outros que a gente pode dizer que o PlayStation 2 alcançou o PS3. Então deixa aí no campo dos comentários qual foi o outro título do PlayStation 2 que você olhou e disse que era um jogo de PlayStation 3. Eu quero ler a sua opinião também, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.